Eu preciso compartilhar com vocês o texto de Gálatas. Há 15 dias atrás, no dia 16, eu compartilhei aqui com a igreja o fruto do Espírito. E aí eu ensinei e mostrei para a igreja a leitura de Gálatas lá no capítulo 5, a partir do versículo 16 até o versículo 26. Eu desejo então nessa noite finalizar essa exposição, que naquele dia, por conta do horário, eu não consegui falar a respeito das últimas virtudes do fruto do Espírito Santo, tá bom? Então eu quero ler o texto e depois eu vou contextualizar vocês que porventura não acompanharam naquela semana, 15 dias atrás. Na semana passada nós falamos a respeito de gratidão por conta da semana, né, de ações de graças, e agora então nós voltamos para a nossa série de estudos versando sobre a doutrina do Espírito Santo. Então, quero ler com vocês Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Diz assim o texto sagrado: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome e oramos pedindo a iluminação do teu Espírito. Em nome de Jesus, a nossa oração é que o Senhor fale à igreja, edifique a igreja e continue a trabalhar em nossos corações. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque o Senhor nos dá oportunidades como essa de ouvir a Tua voz. Porque a Tua voz é poderosa e nós queremos ouvi-la. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto vai falar para nós e vai mostrar, na realidade, um contraste daquelas pessoas que não andam com Deus, daquelas pessoas que dão vazão à carne, em contrapartida das pessoas que são dominadas e que são guiadas pelo Espírito Santo. É muito interessante como Paulo abre o texto no verso 16, dizendo que nós precisamos andar no Espírito, e andando no Espírito, nós não iremos satisfazer as coisas da carne, os desejos da carne. Então, se nós valorizarmos as coisas espirituais, logo as questões e as demandas, as seduções, as tentações da carne não terão espaço na nossa vida. Então, por isso que Paulo começa a falar dessa guerra, dessa luta. E a expressão que ele usa no versículo 17 é que a carne milita contra o Espírito. E todos nós que nos convertemos e todos nós que caminhamos com Jesus sabemos que a vida cristã é assim, uma vida de luta, é uma vida de intensa batalha que nós vamos travando contra o inimigo das nossas almas, e precisamos a cada dia mortificar a nossa carne para que possamos então viver no Espírito, porque na realidade eles são opostos, né? O Espírito
está pronto, mas a carne é fraca, conforme a orientação bíblica. O espírito deseja as coisas espirituais e a carne deseja as demandas dessa vida corrupta. Então, o próprio Paulo vai trabalhar com esse contexto e vai falar o seguinte para nós, no versículo 18: se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos mais sob a tutela da lei, logo nós precisamos viver na graça, e a graça então vai nos levar para a vida do Espírito. Então nós somos guiados pelo Espírito e devemos produzir aquilo que o Espírito produz na vida daqueles que temem a Deus. Então, Paulo vai mostrar o seguinte: olha, tem o perfil da carne e tem o perfil do Espírito. Eu já expliquei isso na outra semana, 15 dias atrás, que Paulo está colocando assim o fruto do Espírito, não é frutos. Às vezes eu vejo as pessoas falando que são frutos do Espírito. Não, é um fruto só, e dentro desse fruto tem várias divisões. A ilustração que eu usei foi o seguinte: você pegando uma laranja, alguns chamam de mexerica, né? Alguns chamam de pocã, enfim. Você pega uma laranja, é um fruto, e dentro desse fruto você tem vários gomos. Então é como se Paulo falasse o seguinte: olha, o fruto do Espírito é um padrão só, e dentro desse padrão, dentro desse fruto, você tem vários gomos e você tem várias virtudes. Mas antes disso, você precisa entender, juntamente comigo, aquilo que Paulo está colocando. No versículo 19, ele fala o seguinte: as obras da carne são conhecidas. E ele mostra uma lista que, assim, enoja a gente somente de ler e de imaginar que pessoas inclinam as suas vidas para essas coisas. Por exemplo, as obras da carne: prostituição. Pessoas que se prostituem, pessoas que não têm valor próprio para o seu próprio corpo, pessoas que vivem na impureza, na lascívia, pessoas que são idólatras, pessoas que mexem com feitiçaria, tudo coisa da carne. Inimizades, gente que não se dá com outras pessoas, que vive em conflito o tempo inteiro, porfias, gente muito ciumenta, isso é coisa da carne. Veja aí que ele coloca os ciúmes como uma das obras da carne. Ira. Ah, pastor, eu fico muito irado sempre. Então, toma cuidado, porque isso é obra da carne. A ira não produz a justiça de Deus, já nos disse Tiago. Discórdia. Ah, eu gosto de discordar, eu gosto de ter opiniões contrárias. Será que isso é de fato algo espiritual? Paulo está dizendo que não. Dissensões, facções, inveja. Ficar olhando aquilo que o outro tem, bebedice, e aí tá na moda agora, né? Todo mundo gosta de beber, tá todo mundo falando de bebida e todo mundo falando que tá tudo tranquilo, e a Bíblia está falando assim, ó, toma cuidado. Glutonaria e coisas semelhantes a essa. Então aqui Paulo coloca algumas das coisas da carne e fala o seguinte: tudo aquilo que é semelhante a essas coisas, vocês precisam tomar cuidado, porque quem pratica essas coisas não vai herdar o reino dos céus. E aí a gente fala o seguinte: não, mas essa palavra é dura, mas é o que está na Bíblia. Então, quem pratica e quem dá vazão à carne, precisa entender que se passar a vida toda alimentando a carne, não terá parte com Deus. Agora, o fruto do Espírito, uma vez que somos guiados pelo Espírito, uma vez que nós chegamos ao conhecimento da revelação de Deus por meio do Espírito, o fruto do Espírito e aí ele começa a falar a respeito desse fruto, desse crescimento que Deus vai nos dando. Conforme nós estudamos na outra semana, nós vimos as virtudes cristãs gerais, as 3 virtudes básicas, né, do cristianismo: o amor, a alegria e a paz. Ensinei e falei que o amor aqui é o ágape, é o amor incondicional. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, você precisa produzir amor, você precisa ter alegria, essa felicidade que provém de um relacionamento com Deus. Então, se você tem um relacionamento com Deus, você tem que ser uma pessoa feliz, alegre. Você precisa gozar da paz, porque agora Jesus trouxe para nós a harmonia, a tranquilidade. E depois Paulo vai colocar algumas virtudes sociais que nós também já estudamos: a longanimidade, que é o ânimo longo, aquela pessoa
que tem muita paciência, aquela pessoa que consegue suportar muitas adversidades, ela tem muita paciência, ela não se irrita com facilidade, e esse é um dos fatores que nós precisamos mais entender como fruto do Espírito Santo, um espírito de longanimidade. Eu digo que essa expressão, ela é até difícil de falar, não dá para falar rápido, e eu gosto de falar rápido, né? Não tem como falar rápido. Longanimidade. E se você é casado, você precisa exercer o quê? A longanimidade. Se você é crente, você precisa exercer o quê? A longanimidade. Porque tem uns irmãozinhos, umas irmãzinhas, que tentam tirar a nossa paciência, não tem? Tem. E aí você precisa ter o quê? O ânimo longo. Você não pode ficar aborrecido por qualquer coisa. É isso que Paulo está colocando. No ambiente de trabalho, tem pressões e você precisa ter um ânimo longo, porque senão você vai ficar com o bico estendido o dia inteiro, porque nós estamos vivendo nesse mundo. Paulo vai trabalhar também com a ideia da benignidade, essa disposição de amar, de ser gentil, e, por fim, a bondade, que é essa bondade ativa, prática da benignidade. Agora, então, nós entramos nas virtudes pessoais. Veja que Paulo coloca 3 virtudes gerais: o amor, a alegria e a paz. 3 virtudes sociais para a nossa convivência: longanimidade, benignidade, bondade. E aí ele vai falar de virtudes pessoais, agora virtudes que você precisa ter com você mesmo, como fruto do Espírito Santo: fidelidade. E veja que fidelidade para Paulo, a expressão aqui é a mesma expressão da raiz fé. Então Paulo está dizendo o seguinte: se você é uma pessoa guiada pelo Espírito, você tem que ser uma pessoa de fé, e as pessoas têm que ter fé naquilo que você diz e fala. Olha que interessante. Fidelidade é quando as pessoas confiam na sua palavra, elas valorizam a sua palavra. Então a pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, ela precisa demonstrar e passar confiabilidade. Ela precisa ser uma pessoa extremamente leal. E aí nós podemos entrar numa área muito perigosa, porque às vezes as pessoas falam o seguinte para nós: guarde isso em sigilo. E aí você tem que ser fiel àquele combinado com a pessoa. Não, se isso é sigiloso, logo eu não posso passar adiante. E aí você vai lembrar de pessoas que já sofreram muito por conta de expressões que foi dita para uma outra pessoa e depois se torna uma fofoca, por exemplo. Ou pessoas que confiaram em outras pessoas que se diziam cristãs e essa pessoa não foi fiel. E aí Paulo está dizendo o seguinte: olha, uma pessoa que anda no Espírito, uma pessoa que é guiada pelo Espírito, ela tem que ter esse padrão da fidelidade, porque a fidelidade é um padrão divino. Nós somos infiéis a Deus e mesmo, ou apesar da nossa infidelidade, Deus permanece como? Fiel. Então nós, às vezes, condicionamos a nossa fidelidade à fidelidade de outras pessoas. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: a fidelidade é fruto do Espírito. Se você tem um Espírito, você precisa orar e clamar ao Senhor que Ele trabalhe com você, em nós, para que sejamos pessoas o quê? Fiéis. Que sejamos pessoas leais. Que sejamos pessoas que caminhem com a fé em Deus. E a nossa palavra precisa ser uma palavra fidedigna. Precisamos falar e agir de acordo com a nossa palavra, com fidelidade. A segunda virtude que Paulo coloca é a mansidão. É uma submissão dócil. É um espírito de brandura. Eu acho muito interessante porque a submissão, ela exige de nós muita humildade. E por isso que às vezes as pessoas não conseguem trilhar o caminho da mansidão. Haja vista que poucos são os personagens bíblicos que nós temos o relato que Deus fala: olha, essa pessoa é uma pessoa mansa. E aí eu estava estudando ontem para falar na aula extra com o Lucas, e a gente pode ver isso na própria vida do apóstolo Paulo. Antes da sua conversão, como que era Paulo? Uma fera indomável. O próprio Deus chega a dizer para ele, por meio de Jesus, que ele era um touro
bravo. Ele pede carta para Jerusalém para poder entrar nas casas e prender os cristãos. Paulo estava arrasando, perseguindo a igreja. Haja vista que quando os irmãos estavam lá apedrejando Estevão, Paulo estava consentindo. Alguns vão dizer no livro de Atos que as roupas de Estevão foram colocadas nos pés de Paulo, mostrando então que Paulo, nesse sentido, antes da sua conversão, por conta do seu zelo, ele era muito rígido, ele era muito zeloso, e esse zelo religioso fazia com que ele tivesse uma postura violenta. Mas, depois que ele se encontra com o Senhor Jesus, qual que é a postura de Paulo? Senão uma postura de mansidão. Paulo teve muitas oportunidades de demonstrar seu espírito aguerrido, bravo, o seu temperamento, mas por várias vezes, em vários momentos, a gente viu ele sendo dominado pelo Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito é mansidão, é obediência, é submissão. Eu acho muito interessante porque tem muita gente que não se submete e acha que isso é bonito, é virtude. Não, a virtude cristã, e nós revelamos que estamos andando com Deus, estamos debaixo do Espírito quando a gente se submete. Porque nós precisamos entender que Deus coloca outras pessoas com autoridade sobre a nossa vida, e se submeter de uma maneira dócil, ter brandura, ter fineza no tato, nas relações, vai mostrar para nós que essa obediência não é em relação à pessoa, mas é em relação a Deus, é mansidão. Às vezes nós temos palavras ríspidas, às vezes temos um temperamento, um jeito muito agressivo de lidar com as pessoas e achamos isso normal, e a gente fala assim, não, eu sempre fui assim. Não, você era assim. Uma vez que você é dominada pelo Espírito, você e eu precisamos passar por esse processo de mansidão e ser amansado. Eu me lembro quando criança, uma vez eu falei com o meu avô, pai do meu pai, e perguntei para ele sobre animais, né? Porque lá no sítio tinha, e ele sempre tinha contato com os animais, e uma vez eu vi o meu tio chegando com um cavalo, e eu me lembro daquele cavalo muito bravo, e aí eu falei para o meu avô, né? Eu falei, avô, mas esse não é aquele cavalo tal, não sei o que. Ele falou assim, meu filho, ele era um cavalo selvagem, mas ele foi amansado. Eu falei, me explica mais sobre isso. Cadê a força? Cadê aquela robustez do cavalo? Cadê aquele jeito truculento do cavalo? Ele falou, está lá dentro dele. Agora ele está dominado. Então, ser uma pessoa mansa não é perder a sua autoestima, não é perder a sua personalidade, não. É ser simplesmente controlado por Deus. E aí, uma pessoa que é explosiva, agora que ela se converte, ela não se torna mais explosiva, porque agora ela está amansada por Deus, ela está dominada pelo Espírito de Deus. Ela fica pensando assim, se eu explodir e se eu demonstrar aquilo que está dentro de mim, eu vou revelar a pessoa de Jesus ou não? Eu vou mostrar que eu estou na carne. E a gente precisa chegar para algumas pessoas e falar assim, vigia, irmão, vigia, isso daí não está revelando mansidão, está revelando mansidão. Às vezes a gente não revela mansidão no trânsito. A gente às vezes não revela mansidão com as pessoas que nos ferem. A gente às vezes não revela mansidão quando o culto começa 5 minutinhos atrasado por algum problema, e está todo mundo lá e reclamando porque tem horário, porque tem agenda, parece que a gente está no quartel. Não, seja manso, calma aí, é mansidão. A gente não teve mansidão nas últimas eleições nas redes sociais. Eu não falo de mim, né, porque estou tranquilo em relação a isso, mas o que a gente viu foi um show de horrores. Pessoas que parece que não tinham mansidão. Por exemplo, Moisés, no início da sua jornada, ele matou um homem. Ficou revoltado, foi lá e matou o homem. E depois a Bíblia vai dizer que ele se torna o homem mais manso da terra. Então veja que essa ação é a ação do Espírito. E uma vez que nós, dominados pelo Espírito, nós teremos mansidão. E particularmente eu sempre peço, Deus, me dê muita mansidão. Muita mansidão. E eu preciso.
não sei você. E eu preciso de muita mansidão. Deus, eu quero que as minhas forças sejam controladas. Quero que meu espírito seja quebrantado. Quero que aquele desejo interno que não agrada o Senhor seja esmagado. Me amansa, ó Deus. Me amansa. Porque assim, vem uma ira incontrolável. Vem uma raiva descontrolada, desgovernada. Isso pode acabar com a nossa reputação, pode acabar com a nossa vida. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês vivem no Espírito, andam no Espírito, então sejam dominados, sejam mansos. E por fim, tenham domínio próprio. Domínio próprio para Paulo aqui, a expressão grega é o seguinte: é um autocontrole, é você saber o seu limite e você se autocontrolar, é ter um domínio dos seus desejos e apetites, das suas vontades, é um domínio do ego, é um domínio do eu, é um autocontrole, é que você falar o seguinte: olha, eu preciso me controlar, é um domínio próprio, é só você que pode se dominar nesse sentido. Às vezes a gente fala o seguinte: olha, tem muitas pessoas que nos conhecem, é verdade, mas quem pode te dominar? Somente você. Você se conhece. É muito interessante isso. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem uma diabetes, eu não sei agora falar corretamente, né? Tem a hipo, me ajuda aí, Rose, você que está aqui. Então, não, aquela diabetes, não é diabetes, não, quando ele tem falta de açúcar, como que chama? Não é diabetes que chama. Hipoglicemia, isso. Ele tem hipoglicemia, então ele precisa colocar muito açúcar no sangue, porque a pressão dele cai, ele fica mal e tal, não sei o quê. E aí é interessante que toda vez que nós estávamos juntos, ele tinha um sachêzinho de açúcar, uma bala. Interessante isso. Várias vezes no carro ele falava assim: eu não estou me sentindo bem. Eu falei: o que aconteceu? Não, ele pegava lá um pouquinho de açúcar, sabe, um saquinho de açúcar, que colocava lá e 2 segundos ele já estava bom. Então ele tinha um controle, ele sabia o seguinte: olha, eu vou começar a sentir isso, eu vou sentir isso, então eu já preciso do açúcar para me controlar. Já um outro amigo, ele tem pressão alta, então ele fala: estou com dor aqui na nuca, eu preciso tomar meu remédio. Então ele já entendeu que alguns sinais da vida dele está revelando que ele precisa controlar a sua saúde. O que Paulo está colocando para nós é basicamente isso. Se você está perdendo o controle de si mesmo, se você está inclinado em desejos, em vontades que não agradam ao Senhor, você precisa clamar ao Senhor para ter domínio próprio, porque você mesmo precisa ter esse domínio, você precisa tomar controle da sua existência. É isso que Paulo está colocando para nós, é um autocontrole, e ninguém pode fazer isso por nós, a não ser nós mesmos dominados pelo Espírito. É ter domínio próprio, é não perder o controle. Como a gente costuma dizer no popular, é o seguinte: não perder a boa, não se irritar com facilidade, que também está aí ligado com longanimidade, é ter um domínio da sua vida. E aí você precisa entender os limites e falar assim: olha, se eu estou saindo fora da linha, eu preciso voltar para o centro. Eu preciso ter domínio próprio. Por exemplo, uma pessoa que está alcoolizada, ela perdeu o seu domínio. Uma pessoa que está escravizada, por exemplo, na prostituição, na pornografia, ela perdeu o domínio. Uma pessoa que compra de uma maneira compulsiva e gasta mais do que ganha, ela já perdeu o controle. Ela perdeu esse domínio próprio. Ela não tem mais controle do seu cartão de crédito, não é assim? Tem uma irmã que uma vez brincou comigo e falou: pastor, eu vou passando o cartão de crédito e vou só na fé. Eu falei: irmã, vai na fé e você vai ver a fé que você terá para poder pagar a fatura quando chegar lá, a cartinha para você lá, ou cair no seu aplicativo lá o boletinho. Vai na fé, vai, porque isso não é fé não. O que está faltando aí é domínio próprio. Pastor, mas é que coça a mão, sabe? Dá vontade de gastar. Eu sei, mas tenha domínio. Porque o domínio próprio, ele vai incluir a nossa espiritualidade. O domínio próprio, ele vai mostrar a nossa disciplina. Tem muitas pessoas que ficam perguntando para mim: Jefferson, como você faz diante de várias comidas gostosas? Eu falo: não faço nada, eu passo vontade. Mas você consegue? Aí eu falei assim: olha,
eu creio que Deus me deu essa enfermidade para me treinar no domínio próprio. Aí eu faço aquela mesa bonita com a Natália aqui para todo mundo, para as crianças, e compro todas aquelas coisas gostosas, e eu não posso pegar uma coisinha só. E tem uns abençoados, viu, Rafael, que passa perto de mim com o negócio e fala assim: ó, pastor, está uma delícia isso aqui. Olha, esses dias aí teve açaí aqui, e vieram com açaí, com leite condensado em cima, sabe? Falei: ó, pastor. Falei: isso não me domina mais. É difícil, lógico que é difícil, mas é um exercício. Quem tem problema com gasto, com consumo, pegar o cartão de crédito, colocar no bolso, ir no shopping e falar assim: não vou gastar nada, tem que ter domínio próprio. Ou, diante de uma ofensa, diante de alguém que está agredindo, você tem vontade de fechar a mão e dar, mas tem que ter o quê? Domínio próprio. Em tudo na vida. Então, as virtudes pessoais que o Espírito trabalha em nós: fidelidade, seja fiel na sua palavra, tenha mansidão, e se você não é manso, peça que Deus te amanse, peça que Deus te domine, peça que Deus coloque freio em você. Tem gente que fala assim: eu não consigo controlar minha língua. Consegue? Pede para Deus, Ele vai te ajudar. Pastor, eu não tenho domínio próprio. Peça para Deus. E agora, nós precisamos entender que para ser treinado no domínio próprio, a gente vai ter que ter desafios. Para ser manso, Ele vai colocar situações que exigem de nós o quê? Mansidão, fidelidade, confiança. E assim, eu encerro essa expressão de Paulo quando ele diz que nós temos que produzir o fruto do Espírito Santo em nós. Fecho com o verso 25. Se vivemos no Espírito, também devemos andar no Espírito. Ore e peço que o Senhor continue a falar ao meu e ao seu coração, e que essa palavra possa despertar em nós muitos outros desejos de buscar mais e mais a presença do nosso Senhor.